Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Muito tesão, muita energia. Que bom estar aqui, sabia? Hoje já vi aí alguns defuntos que não são defuntos, né? Ressuscitarem. Mas eu estou em casa estudando, Fábio. Eu estou em casa e tal, não sei o quê. Vamos ver. Pessoal, para quem não me conhece, Fábio Ramos, professor de Direito Constitucional. Deixa eu colocar aqui também, tá? E hoje a gente vai revolucionar, tá? Preparem-se aí para o extraordinário. Porque a gente vai pegar pesado. Então, falando de banca da Polícia Civil, não interessa a banca. A banca que vier, a gente vai arrebentar. Você tem que saber fazer questão. E você vai aprender a fazer questão. Passa não é aquele que sabe tudo, não. É aquele que sabe identificar o que a banca quer. Independente da banca, quando você sabe fazer questão, acabou. Você vai conseguir acertar. E é isso que a gente vai fazer aqui. Nessas questões e nesse nosso grupo de estudo avançado, a gente vai corrigir todas as questões de polícia. Eu botei aqui as questões atuais da Polícia Civil, de outros estados, de delegado. A gente vai resolver tudo. A gente vai passar pelo conteúdo. Eu vou te mostrar como você vai marcar, como você vai acertar as questões, o que você vai fazer na hora da prova, como você vai identificar o que o examinador quer. Você vai revisar o conteúdo. E detalhe, já começo falando o seguinte. O ideal para quem está aqui hoje no grupo avançado de estudo é quem já viu o conteúdo, ok? Quem já viu o conteúdo, não fique com raiva, não fique com raiva. Essa é a ordem para todos os professores que vão entrar aqui. A gente vai trabalhar ensinando, claro. Eu vou pegar aqui a teoria, eu vou relembrar com você. A gente vai colocar no quadro, eu vou te perguntar, participe. A ideia é criar, é trazer esses gatilhos mentais para você lembrar o que você já viu, para você evoluir, massificar. Vamos trabalhar com jurisprudência. Quer jurisprudência? Tem jurisprudência. Quer literalidade? Sim. Se a banca for literal, a gente vai matar as questões. Eu vou te ensinar como você vai ver. Se a banca tiver jurisprudência, você vai acertar a questão também. Se a banca tiver doutrina, entendimento também, você vai acertar, porque você vai entender o que você está fazendo. Você vai começar a entender o que você está fazendo. Isso é importante, você entender o que você está fazendo. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Cara, isso ninguém vai fazer, pode ter certeza. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Vamos fazer agora porque vão copiar. Como ano passado nós fizemos. Eu não quero, eu fico feliz porque a turma está cheia, quase lotada aqui, quase não tem espaço. Mas eu já falei, não estou preocupado com qualidade, com quantidade. Quantidade, não estou preocupado com quantidade. Não tô. Nosso amigo chegou pra mim semana passada, falou, Fábio, caraca, porra, peguei o material aqui, não sei o que, porra, aí, caraca, tava, tudo errado aqui, os gabaritos, foi? Tal, não sei o que, eu falei, cara, eu nem quero saber de onde é, tal, mas ele, não, vim pra cá, porra, que diferença. Entenda, o lugar quem vai fazer é você. Não adianta você estar aqui, tá? E não fazer o que tem que ser feito. Não adianta uma aula, como a gente vai ter hoje, se você não fizer o que tem que ser feito. Se você não fizer o que tem que ser feito, já era. Você não vai passar. E a gente não está aqui para passar a mão na tua cabeça. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade como foi na Polícia Federal. Montamos um grupo, foi um grupo pequeno. Mas aprovamos quase 20% das vagas. Os cursos vizinhos queriam aprovar não aprovaram. Nós aprovamos quase 20% das vagas. Um curso pequeno do Rio de Janeiro aprovar quase 20% das vagas? Meu irmão, isso é um negócio especial, extraordinário. Eu não tenho dúvidas. A minha meta, e eu acordo todo dia com isso, tá? A galera manda mensagem para mim de madrugada, Gabriel... manda mensagem pra mim de madrugada. Fábio, quero isso aqui. Me ajuda aqui. Eu saio ali, vou no banheiro. Aí, Fábio, eu tiro... Tá, o que tu quer? É esse cara que passa. Tô brincando, Gabriel faz isso não. Mas é esse cara que passa. Fred tá ali, teve uma evolução imensa. Falou, Fábio, eu sou assim. Eu quero o negócio tudo certinho e tal. Pra mim tem que ser assim desse jeito. Falei, é isso aí, cara, assim que eu gosto. Então, pessoal, aproveitem cada minuto.
que a gente vai começar agora esse curso. Cada detalhe, cada pontinho que o professor falar aqui é porque ele sabe o que está falando. A gente tem um direcionamento, eu tenho uma meta, é aprovar metade, pelo menos metade da galera que vai passar na Polícia Civil vai passar aqui, vai passar na minha mão, tá? Eu tenho certeza que os primeiros colocados vão sair daqui. Pode gravar isso aí agora. Os primeiros colocados vão sair daqui, vão passar nesse lugar. Eu falo de passar não, falo de classificação. Para a gente começar, quem vai passar esse ano? Esse ano. Abaixa a mão. Quem vai passar? Quem vai se classificar este ano? Agora você levanta a mão. Meu irmão, entrei na sala do Jean aqui no hoje. Aí o Jean tava falando de este e esse. Pô, Jean, não pode usar esse aqui porque tá próximo também e tal, em relação a ano? Aí o Jean falou assim, Jean aqui, não conhece, né? A gente vai dar aula pra gente aqui também. Jean falou assim, pô, Fábio, é por isso que a galera não passa. Quem pede a Deus, esse ano eu vou passar. Esse ano você está falando que vai ser aprovado em 2021, né? 2022. Não, é este ano, pede certo. Só vai passar quem pedir e escrever certo. Né? O pronome demonstra. Este ano você vai passar, se classificar. Eu falo de classificação, não é só passar. Passar todo mundo passa, é classificação. Beleza? O ritmo é esse aí. É em cima de questões, é pesado. Vamos começar agora, ok? É claro que nessa primeira aula eu vou dar algumas pratinhas, vou falar algumas coisas, mas nas próximas aulas, cara, não vou falar nada. Vai ser conteúdo direto. Estou aqui só apresentando o nosso projeto e eu preciso desse momento para você entender, porque tem gente que não entendeu ainda o que é o GAI. O GAI é o Grupo Avançado de Estudo. Ele tem mais de 100 horas de estudo. Mais de 100 horas com os professores aqui corrigindo questões, passando pelo conteúdo, porque é em cima de questões o conteúdo. No final, ou nomeado aí, lá no finalzinho do grupo, a gente vai dar aqui um simulado com questões inéditas, só para vocês, para a galera da turma. Essa turma, terça e quinta. A outra turma, sábado. A outra turma, domingo. Cada turma vai ter um simulado. Por que eu falei que ninguém vai fazer isso? Porque ninguém está preocupado com isso não, irmão. Você vai para o curso, assiste a aula aí, não sei o que. Aqui não. Eu vou pegar cada simulado desse aqui, a gente vai ter um percentual de acerto. Eu vou entender, caraca, essa turma aqui, terça e quinta, nesse simulado, a galera errou 90%, a maioria errou português, a maioria errou do direito constitucional. A gente já vai entender o que está acontecendo com a turma. E aí, na hora de fazer um novo ciclo de exercício, eu vou direcionar para a nossa deficiência. Entendeu ou não? E depois é simulado. Essa é a ideia. Você não fica largado. Então, pessoal, muito tesão, muita energia. A gente começa agora. Vamos lá, questão número 1. PC, Espírito Santo Investigador, foi no finalzinho do ano passado. A questão número 1 fala o seguinte. O poder constituinte classifica-se em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Assinale a alternativa que apresenta as características do poder constituinte originário. Presta atenção, olha aqui. Poder constituinte originário. Alguém sabe quem elaborou o poder constituinte? Foi desenvolvido por quem? Eu não sei o que ele vai te perguntar, então a gente vai fazer links para você entender todo o conteúdo e criar esses gatilhos mentais. Sabe o que ele perguntou na prova do MPU? Quem elaborou, quem desenvolveu a separação, o princípio da separação dos poderes. E na verdade ele colocou lá que foi, na questão, ele falava que foi no livro A República com Aristóteles. A questão falava, o livro A República, Aristóteles. Olha só, a questão do MPU. A gente não sabe o que ele vai perguntar. A CEPERJ, por exemplo, perguntou qual foi o ano que o habeas corpus foi introduzido no Brasil. Você vai ter, vai ter a possibilidade de matar uma questão fácil e de matar uma questão difícil. Que se ele surtar e você acertar essa questão, acabou. Você passa na frente de 1000. Então, preste atenção. Quem foi o elaborador do poder constituinte? O nome dele é Emanuel Sieyès. Emanuel Sieyès.
a final do século XVIII, ele desenvolveu a teoria do poder constituinte. Emmanuel CEE. Perfeito? Desenvolveu a teoria do poder constituinte. Hoje, ele se encontra dessa forma. O poder constituinte, ele se divide em poder constituinte originário e poder constituinte o quê? Derivado. O poder constituinte derivado, ele se divide em derivado reformador e derivado o quê? Decorrente. Repare o seguinte, que eu quero de você aqui agora. O poder constituinte originário, ele cria o quê? Uma nova Constituição. O poder constituinte derivado, ele pode ser o reformador que emenda o texto constitucional, modifica a Constituição, não é isso? Essa reforma, ela pode ser através de emenda, sim ou não? Sim. O procedimento de emenda, que está lá no nosso artigo 60, tá? O procedimento de emenda. Essa emenda, ela passa por um procedimento. Ela vai ter que ser aprovada nas duas casas do Congresso, não é isso? Em 2 turnos de votação, por 3. Esse é o procedimento de aprovação de uma emenda. É um procedimento solene, é um procedimento dificultoso, é um procedimento especial. Por isso, dá uma característica para a nossa Constituição. Que característica é essa? Rigidez. Então, olha só, rigidez. A Constituição é rígida por conta do quê? Do procedimento especial. Ele vai mudar, ele vai tentar te enganar. Porque na questão ele vai falar, a Constituição Federal é rígida por conta da separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Certo isso? Não. Ele vai colocar uma afirmativa correta e vai justificar de maneira errada. Você tem que estar ligado. A Constituição é rígida, por quê? Por conta do procedimento especial de modificação. Ela pode ser modificada? Pode, mas ela passa por um procedimento especial, solene, dificultoso. Diferente do procedimento de lei ordinária. Aquela Constituição que pode ser modificada por um procedimento de lei ordinária, ela é o quê? Flexível. A nossa Constituição é rígida. E você sabe muito bem que o controle de constitucionalidade, ele só vai existir em face de uma Constituição o quê? Rígida. Porque se a Constituição ela estivesse no mesmo patamar de uma lei, não teria o controle de constitucionalidade. Porque um simples procedimento legal poderia modificar a Constituição. Entendeu ou não? É por isso que existe a rigidez constitucional. Então, o controle, uma das características do controle de constitucionalidade é a rigidez constitucional. Perfeito? Essa emenda vai ser aprovada nas duas casas do Congresso em 2 turnos de votação por 3/5 votos dos respectivos membros. Uma vez aprovada, ela será promulgada. E essa promulgação é feita pelo presidente? É isso? Não. Quem promulga PEC, emenda? Hein? Sim, mesas da Câmara e do Senado. A promulgação é feita pelas mesas da Câmara e do Senado. Então a promulgação é feita pelas mesas. Cuidado com isso. Não é presidente, ele muda isso direto. Tá? Por quê? Presidente promulga o quê? Lei. Projeto de lei. É uma das competências, está lá no artigo 84. Promulgar, publicar, fazer publicar leis. E dar fiel execução às leis também, né? Então, na verdade, a promulgação da emenda é através das mesas, ok? Tá, mas não é só isso. O poder constituinte derivado reformador, ele também, revisa o texto constitucional, sim ou não? O poder revisor. Já aconteceu? Já. Tem uma questão que fala aí, a gente vai chegar lá. E aí eu falo para você aqui desse dispositivo. Já o decorrente dá poder aos estados de criarem suas próprias constituições estaduais. Perfeito? Ok? Beleza? Tá. Fábio, e o poder... E na verdade, o município, ele se organiza através de quê? Lei orgânica. Eu posso falar que o município ou melhor, a elaboração da lei orgânica do município decorre do poder constituinte derivado decorrente? Posso falar isso? Não. Tá? O município tem a lei dele próprio e ele vai buscar fundamento aonde? Na Constituição Estadual e Federal. Repare que o município ele se organiza através de lei orgânica. A lei orgânica tem um procedimento diferente também. Lembra qual é a lei orgânica, gente? Lei orgânica passa pelo DDD. Vamos chegar lá. O procedimento de aprovação de uma lei orgânica, DDD, vai ser aprovado em 2 turnos de votação, com interstício mínimo de 10 dias e vai ser aprovado por 2/3 dos seus membros. DDD. 2 turnos de votação, interstício mínimo de 10 dias, aprovado por 2/3
terços, ok? O poder constituinte originário cria uma nova Constituição, ou seja, rompe com a ordem jurídica anterior e nasce uma nova ordem jurídica. Rompe com a nova ordem jurídica, ou melhor, a ordem jurídica anterior e nasce uma nova ordem jurídica. Há uma ruptura da nova ordem jurídica, nasce uma nova Constituição. Já o poder constituinte derivado, ele busca fundamento aonde? No poder constituinte originário. E ele tem algumas características. A questão fala disso. As características do poder constituinte originário. Ele é inicial, sim ou não? Letra A, inicial, sim ou não? Sim. Ele é inicial, ele inicia o ordenamento jurídico. A partir daí, todas as outras normas passam a existir. Ainda a letra A, ele é ilimitado, sim ou não? Sim, ele é ilimitado. Não está subordinado a nenhuma outra ordem jurídica anterior. Rompe com a ordem jurídica anterior e nasce uma nova ordem jurídica. Então ele é o quê? Ilimitado. Ele é autônomo? Sim. Autônomo é uma característica do José Afonso da Silva. É autônomo, sim. E ele é condicionado? Condicionado? Incondicionado. Incondicionado, tá? Ele é incondicionado. Então é inicial, ele é ilimitado, ele é autônomo, ele é incondicionado. Prova de delegado, o que ele cobrou mais? Repare só. O poder constituinte originário, como é que ele aparece? Como ele surge? Como ele surge? Tem duas maneiras. Pensa comigo. Criação de um novo Estado, de um novo país. Cria-se um poder constituinte originário, sim ou não? Sim, é primeiro momento, sim ou não? Primeira possibilidade. Agora, se o Estado já existe, o que pode acontecer para ser criada uma nova Constituição? Uma revolução. Entendeu ou não? É através de uma revolução que nasce também o poder constituinte originário. Perfeito? Então, pessoal, esse poder constituinte originário, ele não se baseia numa outra ordem jurídica, porque ele é ilimitado, ele é incondicionado, ele não se baseia em uma outra ordem jurídica. Então ele tem uma característica, qual o nome? Extrajurídico. Ah, eu sei que falaram aí que fica estado latente, né? Perfeito, porque ele não acaba, ele fica ali esperando para se manifestar, mas é extrajurídico, porque ele não se baseia numa norma jurídica, é um fato, alguma coisa que ocorreu, um momento. Já o poder constituinte derivado, ele é o que, gente? Ele é inicial? Não, ele é o que? Secundário. Ele é o que? Limitado. Ele é o que? Condicionado. Ele é subordinado. Ele não é autônomo, ele é subordinado. Há limites ao poder constituinte derivado, sim ou não? Sim. Há limitações. Aqui, ó, uma limitação procedimental. A emenda vai ter que passar nas duas casas do Congresso, nós turnos por 3/5. Uma limitação procedimental. Então, repare, o poder constituinte derivado, ele busca fundamento aonde? No originário. Esse poder constituinte derivado, ele não é chamado de extrajurídico, ele é chamado de quê? Jurídico. Enquanto o poder constituinte originário, ele se baseia não numa ordem jurídica, mas num fato, num momento histórico. Isso, político. Extrajurídico, político. O derivado, ele se baseia o quê? Numa norma. Então ele é o quê? Jurídico. Isso já caiu. Foi para delegado. Ano retrasado, eu acho. Então, olha a letra A. Inicial, ilimitado, subordinado, condicionado? Letra B. Inicial, ilimitado, autônomo, incondicionado? Sim. Letra B. Primeira questão. Nossa resposta. Até aqui tranquilo? Repare, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem acertou todas as questões? Conferiu não? Então depois a gente pergunta. Tá. Isso é importante, porque, olha, vai ter alguém aqui na porta conferindo se você fez as questões ou não, porque se você não fez, você não vai entrar. Tô brincando, né? Mas quase isso, caraca. Como é que você vem para uma turma de exercício avançado e você não faz as questões em casa? Dá um jeito, tá? Para com isso. O material vai ser colocado com antecedência para isso. Não tem cabimento você pagar uma turma de exercício e vir corrigir comigo. Você até vai render. Você vai ter um aproveitamento aqui. Mas se você fizer em casa e tirar as suas dúvidas aqui, você tem um outro nível de aprendizagem. Então, faça as questões em casa. Faça. Dá um jeito, faça.
Faça as questões em casa. Eu vou conferir, vou ficar ali conferindo na porta se realmente vocês estão fazendo as questões. Eu vou conferir, vou ver isso. Beleza, ó, 2. Também. Ó, agora a OCP, Polícia Civil, Espírito Santo. Olha lá, olha o que diz. O poder constituinte é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo, social e juridicamente organizado. A respeito do poder constituinte, é correto afirmar que... Marcaram o que aí na 2, gente? Letra E? Vamos ver. Olha a letra... Vamos lá, a letra E então, direto. Olha a letra E. O poder constituinte originário é permanente, sim ou não? Sim. Sim. Eis que não se esgota no momento do seu exercício, podendo ser convocado a qualquer momento pelo povo, sim ou não? Sim. Ele fica em estado o quê? Latente, ele não se esgota, ele é permanente, estado latente, é isso mesmo. Então a resposta é a letra E. Vamos confirmar? Letra E, questão número 2. Olha a letra D. O poder constituinte originário pode ser reformador ou revisor? Não. Poder constituinte derivado, que pode ser reformador ou revisor. C. O poder constituinte derivado pode se manifestar na criação de um novo Estado? É isso, gente? Não. É o poder constituinte que é originário. B. O poder constituinte originário está previsto e regulado no texto da própria Constituição? É isso, gente? Não. Não tem previsão, não tem. Professor, essa letra C, refunção, está certa se mudasse o derivado do originário? Sim. Então, olha só. Derivado na refundição... Ah, tá, sim. Tá refundando o Estado, sim, é possível. A. O poder constituinte derivado não está preso a limites formais? Não está, gente? Claro que tá, tem limitações. Vamos lembrar rapidinho? Limitações formais, procedimentais. Aqui a gente tem uma. O projeto de emenda, ele não pode ser iniciado por qualquer pessoa. Quem pode iniciar o projeto de emenda, pessoal? Quem inicia lá, artigo 60, o projeto de emenda? Quem pode? O presidente da República é o único que sozinho inicia o projeto de emenda, não é isso? Quem mais pode? Olha aqui, não. Ó, 1/3 da Câmara e do Senado. E mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas para sua maioria o quê? Não, relativa. Olha que legal, cara. A Cris falou. Olha quem pode. Olha que legal isso aqui. Presta atenção, lembrei de uma coisa. Quem pode iniciar um projeto de emenda? Presidente sozinho, 1/3 da Câmara ou Senado, ou mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela sua maioria o quê? Aí a Cris falou assim, pela sua maioria simples. É a mesma coisa? Não? Maioria simples, maioria relativa não é a mesma coisa? É ou não é, gente? É. Maioria simples, maioria relativa é a mesma coisa. Ih, Fábio, esqueci. Fala aí. Pô, maioria, gente, simples, maioria relativa é a mesma coisa. Só um parênteses, tá? É a mesma coisa. Tá? A maioria relativa, maioria simples, é chamada de maioria relativa. Por quê? Porque é em cima de um número que é relativo. Repare só. A Assembleia consegue modificar a Constituição do Estado, né? Não a federal. Não, aqui é iniciativa. Para projeto de emenda. É possível. Tamo junto. Vamos que vamos. Ó, repare, preste atenção. Ó, preste atenção nisso aqui para você depois não perguntar mais isso. Às vezes eu dou um esporro. Ó. Qual a diferença de maioria simples, né, ou maioria relativa, para aquela maioria absoluta, ou 2/3, ou 3/5? Qual a diferença? Tá, define maioria simples para mim, maioria relativa. Maioria dos presentes. Beleza. Então, olha só. Tudo é uma maioria, sim ou não? A maioria é maioria de alguma coisa, sim ou não? Perfeito? É onde a gente vai se basear. Você sempre vai se basear em alguma coisa. É a maioria de algo. Perfeito? Ela falou, maioria dos presentes. Perfeito. A maioria dos presentes tá aqui. Senado tem quantos senadores? Senado, gente. Senado Federal, quantos senadores? 81 senadores. Tá? Tá aqui, Senado Federal. Chegaram 50 senadores. Sim, gente? Chegaram 50. Maioria simples desses 50?
26. É o primeiro número inteiro, depois da metade, que já perguntaram com números, tá? Então, qual é aqui? 26, sim ou não? Por quê? Porque maioria simples, maioria relativa, qual é o parâmetro? É o número de presente, sim ou não? E o número de presentes numa seção é um número absoluto ou relativo? O número de presente, gente, é um número absoluto ou relativo? Relativo, pode chegar a 50, pode chegar a 70, pode chegar... entendeu ou não? 60. Por isso que é chamado de maioria o quê? Relativo. Porque o parâmetro é um número que é o quê? Relativo, que é o número de presentes. Entendeu ou não? Qualquer outra maioria, maioria absoluta, maioria 2/3, 3/5, sempre vai ser em cima do número da casa. Uma lei complementar, por exemplo, é aprovado o quê? Maioria o quê? Absoluta, sim ou não? É a maioria dos componentes. Maioria da casa. Já a lei ordinária é maioria o quê, gente? Simples. Maioria o quê? Olha pra cá. Maioria 2 presente. Entendeu ou não? Maioria 2 presente. Então preste atenção. Acabou. Maioria relativa sempre vai ser em cima do número 2 presente. O restante, 3/5, maioria absoluta, 2/3, sempre vai ser em cima do número da casa. Nunca em cima do número de presentes. Cara, por que a Cris perguntou isso? E aí eu já liguei. Porque teve uma questão que falou o seguinte. De acordo... Aí você erra. Olha o que... Letra C. Presta atenção. Letra C. Quem tem iniciativa para iniciar um projeto de emenda à Constituição? Aí, letra C. Mais da metade de Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela sua maioria relativa. Ponto. Letra D. Mais da metade da Assembleia Legislativa, manifestando-se cada uma delas pela sua maioria simples. Qual a resposta? Não é a mesma coisa? Sim ou não, gente? Mesma coisa. Mas o que estava na cabeça da questão? À luz do texto constitucional, conforme a Constituição, traz a Constituição, reza a Constituição. Ele queria o quê? O texto da Constituição, então tinha que marcar o quê? Quando a Cris falou simples ali, maioria simples, então é a mesma coisa? Sim, só que o texto fala de quê? Tá vendo o detalhe? E se você não tiver alerta para o detalhe, você erra a questão. A letra C já falava maioria simples, o cara poderia parar ali mesmo, e essa aqui tá certa, e nem ler o restante. E aí um detalhe te faz perder uma questão. Foi ou não? Beleza. Passamos ali a 2 da letra E. Tudo bem? Posso continuar então? 3? Vamos lá? Questão número 3. Sobre o poder constituinte, assinar a alternativa correta. Ele quer correta. Reformador é incondicionado e ilimitado? É isso, gente? Não. B. Originário é aquele que se instaura uma nova ordem jurídica, provocando uma ruptura com a ordem jurídica anterior. Sim ou não? Sim. Já falamos sobre isso, então vamos acelerar. A resposta é o quê? Letra? B. Olha a letra C. Dos Estados-membros é incondicionado e ilimitado juridicamente, é isso? Não. Olha, repare o seguinte, que pelo menos aqui na minha matéria, e é o que eu vou falar para os outros professores, vamos corrigir muitas questões. Só de português nós temos aqui, 8, 7 encontros, sei lá, de português. Você, de teoria, às vezes tem turmas que você tem 4 encontros de português, de teoria e tal. Aqui só de questões. A gente vai dividir os professores, inclusive. Então, não bata o pé. Pode ser que entre a Maria Augusta, o André Moraes, o Jean Aquino, a Constitucional vem o Fábio, vem o Álvaro. Não, a gente vai trabalhar questões e vai bater com vocês. A repetição é uma forma de memorização. Tá vendo como eu estou batendo? Pá, 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 pá. Você vai repetindo, vai memorizando. E é assim que você vai memorizar. E vai batendo o conteúdo. Olha a letra D. Reformador pode suprimir cláusulas pétreas? Nós sabemos que tem limitações chamadas o quê? Limitações materiais. As limitações materiais são as cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4. Você já gravou. Não será objeto de deliberação uma proposta de emenda tendente o quê, gente? Tendente a abolir a forma federativa do Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e os direitos garantidos o quê? Os direitos garantidos individuais. Coletivos não.
Beleza, vamos lá. Ok. A letra E. Decorrente é conferido aos municípios dos territórios. É isso, gente? Não. Então não é. Beleza. Questão número 4. Olha aí. Procurador Júnior. Analise assertivas a seguir. O poder constituinte decorrente é aquele conferido aos Estados-membros para a confecção de suas constituições? Pode ou não? É isso ou não é? Olha aqui, ó. Às vezes, ele faz a pergunta falando só assim, ó. O poder constituinte derivado é aquele que tem o poder de criar constituições estaduais, sim ou não? Mas ele pode, às vezes, falar decorrente, ou derivado decorrente. Ele falou aqui apenas o quê? Decorrente. Tudo bem? Sim. 2. O poder constituinte revisor, previsto no artigo 60 da Constituição, permite a alteração do texto constitucional pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, desde que observadas as limitações formais e materiais previstas do referido dispositivo? Essa errou? Beleza, olha para cá. Nós temos o poder constituinte reformador, né? Isso, derivado reformador, que vai emendar o texto constitucional, sim ou não? E o artigo 60 fala de revisão? Não. Sim ou não, gente? Ele fala de emenda ao texto constitucional. Ele não fala de revisão. A revisão existe? Sim. E está lá no ADCT, artigo 3º, ok? Do ADCT. Lá tem revisão. Cara, a revisão já aconteceu. A Constituição nasceu em 88 e foi feita uma revisão. Qual a diferença? Qual a diferença? A emenda constitucional, ela pega um dispositivo e muda aquele dispositivo da Constituição. Sim? A revisão foi marcada para revisar todo o texto constitucional. Daqui a 5 anos, nasceu em 88, daqui a 5 anos, nós vamos fazer uma revisão do texto constitucional. Foi feita uma revisão. E dessa revisão saíram 6 emendas. 6 emendas de revisão. Teve que respeitar as limitações, sim ou não? Sim. Só que o dispositivo do artigo 3º fala que as emendas de revisão passou por um procedimento diferente. Qual é o procedimento das emendas de revisão? Maioria o quê? Absoluta em uma sessão o quê, gente? Unicameral. Grave isso. De vez em quando cai. Sessão unicameral. Sessão unicameral. Unicameral quer dizer o quê? Todo mundo junto e misturado. Quando ele fala unicameral, ele está falando do parlamentar como um todo. Não aqui, ó, Câmara e Senado. Ele está falando de Câmara mais Senado. Ou seja, 81 senadores, né, mais 513 deputados. E aí, precisaria da maioria do todo. Sim ou não? Do todo. Maioria absoluta do todo. Mas ele está falando do Congresso. Oi? Está falando do Congresso. Sim. Maioria do todo, do Congresso. Aqui, porque aqui ele fala. Passa nas 2 casas do Congresso, 2 turnos e tal. Tá, vamos lá. O poder constituinte de revisor, previsto no artigo 60, permite a alteração da Constituição? Permite alteração? Não. Não permite. Não tá, primeiro, não está no artigo 60, está no ADCT. Não permite alteração. Foi o texto revisado e não existe mais a possibilidade de se revisar o texto constitucional. Já foi e acabou. Hoje, a única maneira de se alterar o texto constitucional é através de emenda. Acabou. Entendeu? Se fosse permitiu, em vez de permitir. Se fosse permitiu, ainda poderia se aceitar, né? Mas tem um artigo, né? Ainda tem um artigo. Beleza? Então, o item 2 ficou o quê, gente? Errado. Tudo bem até aí? Tá, vamos lá. Item 3. A reforma no texto constitucional dá-se-á por emenda à Constituição, votados em 2 turnos e aprovados pelo quórum 3/5 dos membros de cada casa legislativa. Sim ou não? Sim. Perfeito. Então ficou o quê? 1 e 3. A resposta é o quê? Letra C. Boa ou não, pessoal? Se tivesse aqui nessa anterior, reformador, também estaria errado. Qual? Constituinte. Reformador? Ué, reformador pode ser. Mas estaria certo. Pode ser. Mas poderia ser, né? Poderia. Mas o problema é não poderia.
Mas o problema é o artigo. Ah, tá. Beleza? Também estaria errado. Fábio, Show, vai. deixa eu te fazer uma pergunta. Faça, Luiz. Assim, permite a alteração do texto constitucional pela maioria absoluta. O erro não está na maioria absoluta, está porque não permite mais. Né? Perfeito. Permitiu, né? A alteração através de uma revisão. Hoje a única maneira, a revisão não tem mais, gente. Não tem. Já foi. E como foi feita a revisão? Grave. Maioria absoluta, uma sessão o quê? Unicameral. Isso não vai existir, não tem mais. Perfeito? A única maneira de se alterar o texto constitucional agora é através de uma emenda. E tem que passar por esse procedimento. Foi? Beleza? Ok.